Bom dia a você que nos acompanha em suas casas ou em outros lugares, aí de forma online. Desejo que Deus abençoe cada um nessa reflexão. Os espelhos de lojas de vestuário, no geral, são feitos com uma tecnologia interessante. Verifiquei que eles costumam assim, me deixar elegante. Eu posso ficar assim de perfil e vejo que algumas saliências minhas que eu tento esconder até segurando a respiração, ali não aparecem. De vez em quando até me dá vontade de dizer aquele poema, né? Espelho meu, quem neste mundo é mais charmoso do que eu? O problema é que esses espelhos não são sinceros. Se de fato queremos nos ver como realmente somos, precisamos de um espelho que reflita a nossa imagem sem deformação e que, de fato, ele mostra aquilo que a gente é. Lutero se vale de uma figura assim, de um espelho sincero, que não deforma nem enfeita o reflexo da imagem ao falar da paixão e da morte de Cristo. E eu quero me servir aí dessa figura, né, para essa meditação nesse domingo de Ramos, que abre mais uma Semana Santa. Pois foi na Semana Santa que aconteceu com Jesus uma série de eventos, enfim. No domingo de Ramos, ele foi recebido com honrarias de um rei quando entrava em Jerusalém. Pessoas estendiam ramos de palmeira por onde ele iria passar. Crianças e adultos cantavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas logo na sequência daquela semana, aí Jesus suporta uma série de amarguras que culminou com a sua dolorosa morte de cruz. Um discípulo o vende por 30 moedas. Outro discípulo o trai assim, vergonhosamente, apesar de ser avisado carinhosamente pelo Mestre Jesus. Prenderam-no como um criminoso e sofreu acusações caluniosas, tanto dos líderes da igreja como dos líderes do governo civil. E por fim, em meio às zombarias e blasfêmias, ele foi pregado na cruz. João, o evangelista, é o único que, por ocasião da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, faz referência aos gregos. Na verdade, gentios, prosélitos, ou seja, gente que não era do povo lá, que vieram a Jerusalém com o propósito de adorar na festa da Páscoa. Eles ouviram falar de Jesus e principalmente estavam impressionados porque alguns dias antes Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E aí foram falar com Filipe. Filipe, ele tem um nome grego, embora fosse judeu. Com essa pergunta: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Então, em mais uma Semana Santa, uma Páscoa assim diferente, né, como foi no ano passado, em que não vira tanto um feriadão para visitar amigos, porque visitar amigos sem precisar abraçar não é muito legal. A gente tem um tempo assim mais extenso para refletir sobre o que aconteceu com Jesus. Então, isto nos possibilita a olhar com mais cuidado e com mais carinho para esse espelho sincero que é Cristo em sua paixão. Então, eu tomo aquela figura do espelho, do qual eu falei antes, para esse aspecto. Tem vezes que a percepção da paixão de Cristo nos aparece muito distorcida. Eu quero usar como ilustração aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que anos atrás aí foi lançado justamente numa Páscoa, né? Pelo menos no primeiro momento, né, quando eu olhei, especialmente aquela cena de furar a mão de Jesus com aqueles pregos, né, me deu a impressão que o diretor do filme queria que a gente sentisse nas próprias mãos aqueles pregos ali furando as nossas mãos. Isso mostra um tipo de visão que se pode ter na paixão, né? Na verdade,
um sentimento de piedade, toma conta do nosso íntimo quando acompanhamos as atrocidades enfrentadas por Jesus. Às vezes até nos surpreendemos com aquela falta de humanidade daquele pessoal que condenaram Jesus. E ficaram assim tão enraivecidos que zombavam de alguém quando estava morrendo. Isso é uma coisa muito difícil de ver no mundo, alguém morrendo e sendo zombado, pois isso acontecia com Cristo. Então nós nos solidarizamos com Jesus em seu sofrimento, sua dor, mas ficamos por aí, numa visão bastante estranha deste espelho sincero. As palavras que Jesus proferiu àquelas mulheres que estavam do lado quando Jesus estava carregando a cruz rumo ao Gólgota, nos ajudam a olhar um pouquinho melhor esse espelho sincero. Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque se isso é feito em madeira verde, o que será da madeira seca? Então, como Lutero, usando a figura, disse assim: o espelho sincero que é Cristo não engana e nem mente e nem brinca. Ele dizia. Então, ele deixa claro, né, que a justiça divina cobra o seu preço pelo pecado. E aqui eu queria fazer um aspecto prático, né? Se, portanto, na sua justiça, Deus é capaz de condenar o pecado no seu inocente filho, fazê-lo sofrer tudo aquilo que ele sofreu, e deixá-lo até abandonado, como é que eu posso um dia aparecer diante de Deus assim como eu sou? Como eu posso resistir na sua presença desse jeito e enfrentar a sua ira? Essa possibilidade pode nos fazer temer e tremer. E aí perguntar, o que é que eu posso então fazer? Então, retornando à imagem lá dos pregos, do filme de Mel Gibson, dá para olhar de forma diferente e, segundo se consta, até ele participou, né, com a mão lá naquele filme, ele quis dar a ideia de que não são as nossas mãos que estão sendo furadas pelo prego. As nossas mãos são as que estão segurando o prego e pegando o martelo e batendo nas mãos de Jesus. Essa é a visão que Isaías, um profeta, disse 700 anos antes disso acontecer. Ele disse assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. Então é preciso a gente olhar muito bem neste espelho sincero que é Cristo e sua paixão. Pois o proveito do sofrimento de Cristo depende de a gente chegar ao conhecimento da gente mesmo, assustar-se com a gente e ficar quebrantado com aquela vida de limites que nós temos sempre diante de nós. Entretanto, não podemos contemplar esse espelho sincero e parar por aí, fixar essa imagem nesse ponto. Precisamos olhar com muito mais atenção para o que veio no domingo da Páscoa. A epístola de hoje falou, Filipenses 2, destaca de forma assim muito linda todo o acontecimento de Cristo. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E aí diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Assim, por ocasião desse pedido que os gregos fizeram a Jesus, logo João destaca uma palavra que às vezes nos soa estranho. Jesus para e diz assim, agora é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Os teólogos dizem que esse é um dos textos assim muito claro, os teólogos luteranos particularmente,
que dizem que a expressão máxima da glória de Deus é a cruz. E Jesus glorificou o Pai, completando essa obra na terra, que é proveniente do amor do Pai Celeste. E assim nós chegamos ao ponto assim claro desse espelho sincero. Isaías de novo diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então também um aspecto assim bem prático, quando nos conscientizamos de nossos pecados e nos assustamos conosco mesmo, a gente tem que cuidar para que esse pecado fique deixado de lado. A gente tira o pecado da gente e coloca em Cristo, porque Ele pagou por isso. E a gente pode ter e precisa ter a consciência tranquila. Então assim, voltando àquela figura, se Deus teve a coragem de cobrar em seu Filho inocente o meu pecado e estender o perdão para mim através de seu Filho, é porque Deus de fato me ama. Ele me quer ter junto de si. Ele me perdoa. Ele é o meu Pai querido. Então dele eu posso esperar tudo e diante dele eu posso chegar sem temor, na certeza de que eu sou um filho querido dele, que ele quer junto de si. Nisso está, enfim, a glorificação do Pai. Agora tem um outro aspecto prático que eu acho que é interessante, né? Nessa glorificação do Pai, dá para destacar assim o que Jesus fez. Ele estava para enfrentar a cruz e toda aquela sequência que de fato aconteceu, mas olhou para além, para o dia da sua vitória sobre os inimigos que o cercavam. E a sua glorificação de fato apareceu com sua ressurreição. Em confiança, ele olhou para essa vitória certa. A gente pode exercitar um pouco disso, sempre diante de uma luta grande, de um temor, de uma dificuldade, de uma situação assombrosa, como a gente vive. A gente pode olhar para além, para o lado da vitória que Deus nos dá. Isso se faz com o dom da fé. E está aí o significado do Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. A gente já vai lá para o Domingo da Páscoa, embora não esqueça jamais essa caminhada da Sexta-feira Santa. Enfim, meus irmãos, há muito espelho por aí, a exemplo dos espelhos da loja de vestuário, né, que mostram uma elegância espiritual que a gente não tem. Nós precisamos do espelho sincero, que é Cristo. E a exemplo dos gregos, precisamos ver Jesus, pois nele vemos claramente os nossos pecados, mas mais do que isto, a sua vitória em nosso favor. Como disse Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, e essa é uma tradução possível, pecador por nós, para que nele tivéssemos a justiça, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando olhamos para esse espelho sincero, que é Cristo, nós, com palavras, mas principalmente com a vida, nos juntamos aos cristãos do mundo e cantamos Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ou numa tradução mais simples é, vem Senhor, salva-nos. Amém. Abençoada Semana Santa para vocês.